Desejo cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor. Já podemos sentir o Senhor falar aos nossos corações nesta noite. E estamos gratos por esta oportunidade, né, de compartilhar com vocês, glória a Jesus, este momento, né? Apesar dos pesares, das dificuldades, mas estamos aqui. Também queria, além de agradecer ao meu Deus, a irmã Rose pela oportunidade, a confiança, meu irmão Zé Roberto, que, né, se prontificou de vir aqui comigo, né, que o Senhor abençoe poderosamente. Quero agradecer, pode eu esquecer, né, no final. Mas estamos aqui já agradecendo, porque se terminasse agora, para mim o Senhor já falou, amém? Amém, meninas dos olhos de Deus. Tudo rosinhas, né? Tudo lindas, maravilhosa. Peguei uma Bíblia aqui mais na linguagem de vocês. A minha é um pouco diferente. Eu acho que quando eu leio, os irmãos ficam procurando o que eu estou lendo, na verdade. Mas eu gosto muito dela e me senti um pouco perdida nessa, mas falaremos aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Um tema muito lindo e muito maravilhoso. Grandes mulheres de Deus que eu posso ver nesta noite, que estão aqui. Glória a Jesus. Na verdade, a igreja amada do Senhor, ela é a menina dos olhos de Deus, né, irmãos? Este tema foi abordado principalmente para as mulheres, glória a Jesus, mas o Senhor, ele se referia para a igreja amada. Glória a Jesus. E nós estamos aqui, é um texto muito maravilhoso, sucinto, né, bem? Glória a Jesus, aonde Davi, ele está pedindo a proteção do Senhor. Glória a Jesus. E nós vemos aqui um pedido de socorro de Davi para o nosso Deus, porque se nós vermos a história de Davi, nós já sabemos, já entendemos, já frequentamos a escola bíblica, já vemos o nosso pastor ministrando, alguns irmãos. O nosso irmão Davi, ele foi perseguido, né? Glória a Jesus. Até mesmo antes dele assumir o trono, ele já foi perseguido por ser escolhido. Glória a Jesus. E não é diferente para as meninas dos olhos de Deus. Glória a Jesus. Se eu perguntasse, se eu abrisse aqui um parênteses nesta noite e perguntasse, né, quantas das meninas do Senhor que estão aqui nesta noite, talvez não estivessem enfrentando perseguição, não usaria esta palavra, mas algumas adversidades, alguns problemas, algumas dificuldades, ou não dizer, passando por algumas lutas espirituais. Glória a Jesus. Mas eu acredito, nesta noite, já viemos de um início, já viemos de um domingo, glória a Jesus, já viemos de um dia das mães abençoado, a qual foi falado palavras ao coração da amada igreja, que nós nos fortalecemos. Glória a Jesus. E nesta noite Deus levantou um batalhão de meninas do Senhor, porque nós, assim como Davi, ele ao se expressar pedindo o socorro, pedindo a proteção, pedindo ao Senhor que lhe escondesse, glória a Jesus, como a menina dos olhos de Deus, aqui também nesta noite, estamos nós, igreja do Senhor, pedindo, Deus, olha para nós, como o hino que foi falado e como que a Rose disse nesta noite, nós não somos nada sem Ele, sem a dependência, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Glória a Jesus. E quando ele comparou, glória a Jesus, nós vamos ver em alguns outros textos, né, falando das meninas do Senhor, na menina do olho do Senhor, que era o povo de Deus. Eu volto já para cá. Nós vemos que, eu acredito que quando ele comparou com a menina do olho de Deus, é porque o nosso olho, glória a Jesus, se nós atentarmos para a nossa visão,
Qualquer coisinha ela fica embaçada, qualquer coisinha pode atingir, qualquer coisinha pode machucar, qualquer coisinha pode ferir. Glória a Jesus. E nós vemos aqui uma comparação, irmãos. É da preciosidade. Será que você entende nesta noite? A preciosidade que é a igreja amada do Senhor, os filhos de Deus, as mulheres que o Senhor separou para esta tão boa obra. Glória a Jesus. Ou você veio aqui, ou eu cheguei aqui somente para vir. Eu disse a Deus e foi bem difícil. Senhor, se for só para me chegar lá e chegar e assinar uma frequência, que não dê certo. Glória a Jesus. Mas nós viemos aqui, igreja amada, não perca o seu tempo olhando, porque eu não tenho nada nesta noite. Mas se você mergulhar, se você quiser experimentar o extraordinário de Deus, clama Ele aí no teu local. Diga assim: Senhor, me visita. Esta semana, estes dias, eu como igreja já fui visitada. Mas nesta noite eu também quero porção dobrada. Glória a Jesus. A igreja do Senhor, ela se sente já cheia. Ela já está de barriga cheia. Glória a Deus. Estamos não, irmãos. Cada dia nós queremos experimentar um pouco mais. E o Senhor, em uma das suas revelações, vai dizer assim: se nós clamarmos, Ele se revelará para nós. Então o segredo é tu bater aí. Bate que há um céu aberto nesta noite. Aleluia, há somente um teto, mas os olhos do Senhor, Ele está sobre a igreja, sobre estas mulheres, sobre estes obreiros, sobre esta juventude, aleluia, que veio aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. É bem verdade que neste texto o Davi, ele estava pedindo a proteção. Mas lá em Deuteronômio nós vamos ver também, glória a Jesus, quando, aleluia, o homem de Deus vem falar também em suas palavras, comparando o povo do Senhor como a menina dos olhos de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós testemunhamos, glória a Jesus, como o povo de Israel. Passaram a pé seco, eram sustentados de alimento caindo do céu. Eles não morreram de sede. Tinha, aleluia, algo para lhe clarear de dia e de noite, de dar um norte. Aleluia, tudo isso, talvez nós não, aleluia, vivenciamos estas coisas como lá, mas nós temos vivenciado milagres, nós temos vivenciado o extraordinário. E naqueles dias a igreja, ela precisava cada dia estar mais perto do Senhor. E mesmo aquele povo desobediente, testemunhando do milagre, andando com o Senhor do lado, aleluia, e quando ele se desviava, o interessante que eu acho, aleluia, é que quando mesmo nós soltamos a mão de Deus, aí ele diz: quem tocar no meu povo é como se estivesse tocando na menina dos olhos de Deus. É porque nós, irmãs, independente das nossas fraquezas, aleluia, independente das nossas falhas, independente da nossa desobediência, aleluia, o Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele te comparou com algo precioso. Não era somente porque parece, não, é porque você é preciosa para o Senhor. Glória a Jesus. O olho, ele tem uma função muito maravilhosa. Sem o nosso olho, sem a nossa visão, nós iremos depender de alguém, nós iremos andar se assegurando na parede, glória a Jesus, barruando nas coisas, aleluia. Da mesma forma é a amada igreja do Senhor. Glória a Jesus, é uma peça fundamental, é uma peça principal, é algo, aleluia, que o Senhor separou com as suas próprias mãos. Glória a Jesus. E nós, como igreja,
Glória a Jesus. Nós mulheres, como a menina do Senhor, muitas das vezes, aleluia, nem compreendemos o nosso valor, nem compreendemos, aleluia, o tão alto preço que o Senhor pagou por mim e por você. Glória a Jesus. E o Senhor, Ele tem escondido estas meninas. E o Senhor, Ele tem escondido a sua igreja. E o Senhor, Ele tem nos protegido, na verdade, irmãos. Glória a Jesus. Muitas das vezes nós temos andado errantes, aleluia, querendo sair da rota, e o Senhor tem nos protegido. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado. É isso que o nosso Pai faz. É isso que o Pai amado, glória a Jesus, aleluia, faz com a sua igreja. Glória a Jesus. Mas nós ainda não entendemos, mas nós ainda não compreendemos, aleluia. Mas quando nós se encontramos como Davi, perseguido, aleluia, sendo quase morto, alguém querendo de todas as formas, aleluia, lhe trancafiar, lhe tirar de cena, glória a Jesus. Aí o Senhor, Ele entra na cena e muda a história. Glória a Jesus. É assim que o Senhor, Ele faz na vida da amada igreja. Quantas das vezes, minhas amadas irmãs, nós chegamos na casa do Senhor, nós vimos aqui para adorar o Senhor, aleluia, tão sobrecarregado, aleluia, que muitas das vezes nós nos distraímos, muitas das vezes, aleluia, nós não rendemos a adoração verdadeira ao Senhor. Aleluia, mas chegou o momento, glória a Jesus, da igreja, aleluia, ela se prostrar, das mulheres, glória a Jesus, se levantarem, glória a Jesus, aleluia, cada dia mais na presença do Senhor. Eu sei, aleluia, pude acompanhar, aleluia, que vocês, para este trabalho, vocês estavam, glória a Jesus, clamando, estavam intercedendo, aleluia, a menina do Senhor, como aquela irmã, a irmã Régia, decorei o nome, ela disse, a menina ou a igreja do Senhor, ela não decide vir para a casa do Senhor para vir de qualquer forma. E a menina do Senhor, aleluia, ela não anda de qualquer forma, ela não adora de qualquer forma, ela não oferece o seu melhor sacrifício de qualquer forma, irmãos. Glória a Jesus. Davi, ele estava esquecido. Davi, aleluia, apacentava ovelhas, era queimadozinho do sol, aleluia. No nosso linguajar, eu vou dizer para vocês aqui que são da cidade, aleluia, talvez de pezinho rachado, aleluia, mas tinha um coração aquebrantado, um coração voltado para o Senhor. Minhas irmãs, aleluia, o Senhor, Ele não precisa de coisas maiores, como disse o hino que a irmã Joelma louvou nessa noite. Ele só quer um coração quebrantado. Ele só quer um coração voltado, um coração que Ele adore, mas é em espírito e em verdade, irmãos. É de todo o coração, é de dentro para fora, irmãos. Glória a Jesus. E é por isso que eu e você viemos aqui, aleluia, para atender ao chamado do Senhor e para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O Senhor não está preocupado com as coisas desta terra. O Senhor não está preocupado com essas coisas que vão acabar, não. Ele quer, aleluia, que a igreja busque aquilo que nem o ladrão rouba, nem a ferrugem corrói. É algo da eternidade, é a presença do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, e foi o hino disse, né, irmãos, eu não me recordo, eu não sei cantar, eu só sei cantar se for olhando, aleluia, mas sem esta presença, nós não estaríamos aqui, nós não nos levantaria, se não fosse este Deus destas meninas, aleluia, é porque Ele olha para mim, e para você, igreja amada, e aposta, aleluia, e diz assim, esse daí, eu quero para me adorar, esse daí eu trouxe lá do mundo para louvar e bendizer o nome do Senhor.
Glória a Jesus. Aleluia. E nós precisamos cada dia. Glória a Jesus. Como este Deus, Ele é tão digno, Ele é tão maravilhoso, Ele guardou o seu povo, Ele protegeu Davi, glória a Jesus. Ele provou o coração do homem de Deus, Ele visitou ele de noite, aleluia. Não é diferente, minhas amadas irmãs, nesta noite, pela madrugada que você vai passar, não é diferente neste exato momento o Senhor nos visitar. Porque Ele já visitou a igreja, porque Ele já falou aos nossos corações. Glória a Jesus. Nós vamos ver também lá em Zacarias capítulo 2, o versículo 8, quando o Senhor Jesus, Ele chama nós para um arrependimento. Ele vai falar também que o povo de Deus, ele era comparado com uma menina dos olhos de Deus. Glória a Jesus. Você pode examinar que nessas passagens fala, glória a Jesus, é quando, irmãos, muitas das vezes nós somos tão preciosas, Deus aposta em nós, Deus diz assim, eu te chamei, aleluia, eu te escolhi, como vai dizer lá em Isaías, eu te dei, aleluia, a Etiópia, ao Egito pelo teu resgate, tu és meu, tu és precioso, e muitas das vezes, como eu disse, o povo desobedecia. Glória a Jesus. Aí o Senhor vai chamar nós para o arrependimento. O Senhor vai dizer de novo que eles eram a menina dos olhos do Senhor. Ou seja, Ele estava trazendo a memória de nós. É para nós, igreja, o povo de Deus, de Israel, eles já passaram. Agora é a igreja que proclama o Senhor no Brasil. É a igreja viva que adora. Que nós precisamos voltar. Aleluia, nós precisamos voltar, irmãos, um momento como esse, glória a Jesus, um dia de domingo, todos os cultos, aleluia, momentos de oração, nós precisamos voltar ao primeiro amor, glória a Jesus. Nós precisamos reconhecer que não somos mais os mesmos, ou você acha que está igual, glória a Jesus. Glória a Jesus. Se nós olharmos para a igreja amada do Senhor, aleluia, desses dias, glória a Jesus. É por isso que Amós vai dizer, aleluia, que nos últimos dias Ele vai enviar, o Senhor enviará fome e sede, aleluia, mas não é de água. Glória a Jesus, não é de comida, porque nós vamos para um aniversário, vamos para qualquer festa e enchemos a barriga, mas é de ouvir a palavra, mas é de nós adorarmos ao Senhor, é de nós reunirmos na casa de Deus, nas orações, nos momentos que o Senhor separou. Glória a Jesus. Não me ache dura, tá bom? Aleluia, que eu só falarei aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Mas nós, meninas dos olhos do Senhor, precisamos nos despertar. Precisamos clamar ao Senhor por esta proteção. O adversário que perseguia Davi naqueles dias, ele ainda persegue a igreja do Senhor. Aí nós não damos ouvido, aí nós não atentamos, aí nós não somos sensíveis àquilo que os irmãos falam e que o Senhor brada. Aí vem a frieza, vem o desânimo. Vixe Maria, o pior é a tribulação na casa. Ixi Maria, em primeiro lugar as enfermidades, aleluia. E as meninas, e nós, igreja, eu digo as meninas porque tem muitas mulheres nesta noite, igreja, mas eu falo é para a igreja nesta noite. Aí nós não se atentamos, aleluia, tudo isso vai tomando o espaço, como diz o hino de Samuel Mariano, até os 5 minutinhos que nós tínhamos não tem mais. Aleluia, mas precisamos clamar, precisamos adorar, porque a Bíblia também diz, se a igreja não clamar, se a igreja se calar, as pedras clamarão. Aí eu digo e pergunto para nós, preciosidades, mulheres separadas, escolhidas pelo Senhor, vamos deixar mesmo as pedras clamares no nosso lugar? Vamos não, nós iremos nos levantar,
Glória a Jesus. E pedimos ao Senhor, protege-me, Senhor. Protege-me como a tua menina, Senhor. Assim como o nosso olho é tão importante. Qualquer coisa pode ferir, pode machucar, pode até cegar. Protege assim a minha vida, Senhor. Protege assim a minha vida, meu Pai. Protege e vem me visitar nessa noite, Senhor. Glória a Jesus. E eu não tenho dúvidas que o Senhor nos visitará. Não tenho dúvidas, vou ser mais sucinta, que o Senhor já nos visitou nesta noite. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E eu creio que o Senhor, Ele derramará da sua graça. Ele só precisa de Davis. Aleluia, de Davis com o coração quebrantado. Com o coração voltado, sabe, irmãs? Esquecer de tudo lá fora. Esquecer de tudo que ficou. Lembrar do dia de Pentecoste. Lembrar das orações de segunda. Glória a Jesus. Lembrar de monte. Lembrar de buscar ao Senhor. Lembrar de adorar e exaltar o nome do Senhor. E Ele, aleluia, se revelará. Ele vai dizer em uma das suas passagens: se você me chamar, não é nessa língua. Aleluia, mas eu vou dizer na minha que você entende melhor. Se você me chamar, eu te ouvirei. Se você bater, eu abrirei. Glória a Jesus. Então, irmãos, só precisamos disso. É só o segredo. É só chamar Ele para perto de nós. Aleluia, o Senhor não quer nada mais. O Senhor não quer, glória a Jesus, aleluia, mais nada a não ser uma igreja voltada para Ele. Uma igreja que o adore, que o exalte em espírito e em verdade. Amém? Glória a Jesus. Que Deus, eu não vou me deslongar, minhas amadas, porque o meu intuito nesta noite não é te cansar. Glória a Jesus. O meu intuito não é que você durma. Glória a Jesus. O meu intuito não é que você canse de me ouvir. Um dia quando os irmãos me chamar, eu não vou, né? Porque a irmã Branca fala muito. Glória a Jesus. Mas eu creio que o Senhor, Ele já falou à igreja, né? Porque, irmãos, eu entendo que para Deus falar, não precisa, aleluia, eu passar a noite todo dia aqui falando da palavra, né? Porque eu já sei, eu vou voltar para minha casa, mas eu já vou voltar com a minha bênção. Porque eu sei porque eu cheguei aqui. Eu não tenho dúvida para que eu vim aqui. Glória a Jesus. E eu sei que a igreja do Senhor também não tem. Aleluia, essas mulheres virtuosas. Essas mulheres, aleluia, zelosas. Mulheres prudentes. Aleluia, mulheres ousadas. Mulheres cheias da graça. Aleluia, eu sei que vocês vieram aqui também com a mesma vontade de adorar, de exaltar, de glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém, irmãs? Eu só queria fazer uma oração nesta noite pelas minhas irmãs. Glória a Jesus, para nós finalizarmos. A igreja quiser ficar de pé. Aleluia. A igreja quiser ficar de pé para orar, fica. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar nesta noite. Vamos dizer para o Senhor, glória a Jesus, para Ele nos guardar. Para Ele, na verdade, nos blindar. Blinda, Senhor. Blinda a tua igreja. Glória a Jesus. Blinda a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, meu Deus, nós te rendemos louvores. Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui, meu Pai, o Senhor tem nos conduzido. Porque até aqui o Senhor tem falado o coração do teu povo. Eu já tenho sentido, meu Pai, a tua voz. Não era necessário nem eu trazer a palavra, para eu entender, Senhor, que sem a tua presença, sem intimidade, sem contato, sem uma ligação, sem uma conversa, sem um diálogo contigo, Senhor. Aleluia, aleluia, há uma diferença.
Aleluia, Jesus querido, nesta noite eu só te peço uma coisa, Senhor. Blinda a tua igreja amada. Blinda, Senhor, como a menina dos teus olhos, contra os ataques, contra, meu Deus, a adversidade, contra o desânimo, Senhor, contra a proteção, Jesus, toda depressão, meu Pai, toda enfermidade, todo levante, toda perseguição. Blinda, Senhor. Dá mais intimidade ao teu povo, Senhor. Dá mais intimidade à tua igreja, porque, Senhor, aleluia, é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença na vida do crente, Senhor. É ser amiga de Deus. Não é ter 1000 seguidores. Aleluia, não é ter uma vida, aleluia, nas redes sociais com muitos amigos. Só basta ser amigo de Deus. Só basta ser íntimo de Deus. Só basta, aleluia, ter uma intimidade, Senhor. Só basta dialogar contigo, meu Pai. Só precisa ser íntimo do céu, porque eu creio que nesta noite há um céu aberto. Pelos olhos espirituais há um céu aberto neste lugar, contemplando cada louvor, cada saudação, cada lágrima, cada adoração, meu Pai. E o Senhor se revelará. E o Senhor manifestará a sua glória, como no dia de Pentecoste. Não tinha esta multidão aqui não, Senhor. Aleluia, porque nem todos foram persistentes, mas aquele que perseverou, aquele que perseverou, aquele que foi insistente, o Senhor desceu com glória sobre a nossa vida. Oh, Jesus, blinda o teu povo, blinda a nossa vida contra os ataques do adversário, meu Pai. Ah, Jesus, que a frieza não bata na nossa porta, achando que nós estamos vivos, quando nós já estamos mortos. Quando nós, Senhor amado, parecemos vivos, Senhor, mas tira a frieza. Ai, que ela não bata na minha porta, Senhor. Aleluia, também não quero sentir a tua presença somente em multidões. Ah, Jesus amado, mas dentro de um quarto. Aleluia, como Paulo e Silas naquela prisão, Senhor, adorando e as cadeias caíram. Ramando e decantarabasté. Aleluia, Jesus. Eu sei que a tua igreja tem intimidade. Eu sei que essas mulheres pagaram preço, Senhor, para fazer um evento desse. E eu sei que o Senhor revelar o profundo e o oculto para a vida das tuas filhas. Abençoa a nossa volta, Senhor. Abençoa minha mãe, Senhor, que ficou ali, Senhor. Atender o teu chamado não é fácil. Aleluia, atender o teu chamado, Senhor. Aleluia, não é fácil, mas o teu chamado, aleluia, arde no nosso coração. Faz arder, Senhor, no coração dessas mulheres. Ah, Jesus, o teu chamado, Senhor. Oh, Deus poderoso, eu te louvo. Nos leva em paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia, que Jesus abençoe, minhas amadas. Nesta noite, já agradeço aqui a confiança do nosso querido e amado pastor, a irmã Rose, né? Glória a Jesus. Que Deus abençoe. Eu peço assim, porque hoje tem muita gente. Ore pela irmã Fátima. Glória a Jesus. Se eu pudesse, irmãos, eu trazia. Glória a Deus. Eu prefiro trazer, né? Mas a estrada não está permitindo. Glória a Jesus. Mas eu creio que, como eu disse aqui, irmãos, servir ao Senhor requer de nós
alguns sacrifícios, né, pastor? Aí às vezes a gente pensa mais na mãe, né? Glória a Jesus, mas há uma chama que arde, né? Arde no coração, irmão, você entende isso? É uma chama que tudo diz para não vir. Glória a Jesus. Mas o chamado te espera. Aleluia. E não é só porque é para pregar. Glória a Jesus. Aleluia. Chamado pela presença para falar deste Cristo, irmãos. Para adorar este Cristo, igreja. Glória a Jesus, vale a pena. Você viu esta alma que estava aqui dentro? Você viu esta alma chorando, igreja? Aleluia. Glória a Jesus. O chamado que há dentro da tua vida, o chamado de Deus que há na minha vida. As circunstâncias dizem assim, não, vai parar. Glória a Jesus, você não vai fazer. A enfermidade vai te parar. O marido vai, aleluia, te proibir. Glória a Jesus. Os filhos vão te dar preocupação, mas há uma chama acesa. Diga assim, Senhor, não deixe essa chama se apagar. Aleluia, você que tem a oportunidade, minhas irmãs, agora eu vou falar para vocês. Tem a oportunidade, faça. Ajude esses homens a proclamar esta cidade. Faça a tempo e a fora de tempo. Glória a Jesus. Eu sei que aqui não é um culto de missão. Glória a Jesus. Mas nós estamos proclamando Cristo. E há mulheres aqui, glória a Jesus, que o Deus separou para a obra. E outras vão aprendendo para ganhar almas para o Senhor. Oh, aleluia. Você e eu fomos chamadas, não, aleluia, para estacionar. Não para parar. Aleluia, a seara é grande, diz a Bíblia. E são poucas cefeiras, são poucas aquelas que querem, são aquelas que dizem assim, me envia a mim, oh glória, aleluia, eu já ia agradecer, né, irmãos? Mas que Deus abençoe. A minha oração vai ser, eu tenho orado pelo um grande avivamento. E eu tenho orado também, em primeiro lugar, para que Deus brade. Aleluia, este ano. E vai já chegar o Ceará para Cristo. Para que Deus salve. Glória a Jesus, almas. Né, irmã Consuelo? Coisa linda, irmã Consuelo. Oh, glória. E eu creio que o Senhor vai fazer. Aleluia, e nós vamos nos levantar. A Bíblia diz, levantai-vos vós mulheres. Ele não está dizendo para nós parar. Glória a Jesus. Então eu digo para vocês, jovens, aleluia, que tem bastante liberdade, irmãs. Irmãs, você entende? Vai chegar um momento, eu digo para a mãe, eu já vou finalizar. Eu digo assim, mulher, não chora. Mulher, tu nunca pensou que vai chegar um momento assim, que nós iremos envelhecer, nós já não iremos enxergar, nós já não iremos andar muito bem, então nós vamos sim ser dependentes de alguém, mas ela não entende, eu nunca pensei isso, Branca. Aleluia, então irmãs, nós iremos, você não vai ficar jovem para sempre não, nem eu. Glória a Jesus. As irmãs aqui, elas também vão cansar pela idade. Então, nós temos que se levantar. Nós temos que executar esta missão. Aleluia, com prazer, irmãs. Não é só porque a irmã Consuelo, a irmã Rita, a irmã Dede, a irmã Andréia, a irmã Rose, disse assim, não, tem que fazer não. Ei, irmãs, é por amor. Tem que ser uma chaminha que arde. Se ela não arder, nós fica. Eu nem tinha vindo. Tinha dito logo que choveu. Não era mentira. Aleluia, a estrada está muito ruim. Não é mentira. Glória a Jesus. As dificuldades iriam surgir. Rodei atrás de um carro para trazer as irmãs do Belém. A Oceline disse assim, eu fico com pena, porque é a primeira vez que você me chama. Mas eu vou sair terça, só volto quinta. Oh, glória. E eu já entendi que as irmãs vão vir com a irmã Kena na sexta, né, irmãos? Eu entendi. Então eu disse, então nós vamos chegar lá pela fé. E eu agradeço, sou grata. Meu primo, é para minha irmã, que veio comigo e nós vamos já voltar. Ore pela irmã Fátima, ore para Deus conceder meus irmãos para ficar com ela.
tem que ser 2, né? Um para tirar e o outro fica, né? Mas eu creio que a igreja vai interceder por mim para quando Deus me chamar eu poder atender, né? E preciso também de um carro e aprender a dirigir, porque... Oh, glória! Porque moto não dá, né, irmãos? Glória a Jesus. E eu creio que aqui tem muitas orações, então Deus vai me dar, né? Em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Já agradeço a oportunidade nesta noite, irmã Rose, desculpe se eu fiz os irmãos achar graça, tá bom? Glória a Jesus. Deus abençoe a amada igreja.